sou Pablo Miranda. E eu sou Marcelo Barros. E nós estamos aqui para mais um bate-papo do Conta Tudo. E antes da gente começar, vocês já sabem, a gente tem algumas regrinhas, né, galera? Então, ó, se inscreve, deixa like, ativa o sininho para os próximos vídeos, quando ficarem prontos e forem lançados aqui no canal, vocês receberem notificação, tá legal? E deixa comentário do que vocês querem aqui que a gente traga, papos pro Entre Nós, o outro quadro de sexta-feira, tá legal? Bom, Marcelo, é contigo. Pessoal, e hoje a nossa convidada para o bate-papo de hoje é minha amiga Sandra Mantovani. Bem-vinda, Olá, Sandra. Boa tarde. E Sandra vai conversar conosco sobre uma série de assuntos. Então não vou fazer o currículo dela antes, primeiro porque é muito longo, segundo porque perde a graça, né? Então a gente vai começar no nosso bate-papo e vocês vão descobrir, só vou dar esse teaser, que a Sandra é uma mulher de muitos e variados talentos. Obrigada. Bom, então eu quero começar com uma pergunta aqui pra você, Sandra. Sandra, eu sei que você é uma amiga do Marcelo de muitos anos, o conhece muito bem, até porque vocês se veem toda quarta, né? E tem um papo aí de 3 horas toda quarta, loucura. Toda quarta-feira. Já tá causando essas quartas, porque falar hoje eu não posso, porque hoje tem o Marcelo. Puta, mas sempre o Marcelo na quarta. Né? Ele Faço pela vice-versa. mesma coisa, é verdade. Bate horário, 7 da manhã, desculpa, 7 da tarde, 19 horas, a gente já sai, vai pra pizzaria, a gente já tentou mudar de lugar, não dá muito certo. Não dá certo. Não, a gente perde o rumo. É verdade. Aí a gente Gostamos de vai, hábitos. chegamos lá às 7h10, pelo menos 3 horas. Cara, bom, nisso dá pra ver que vocês se conhecem muito bem. A gente conhece. Um pouquinho, né? E aí eu te pergunto, você conhecendo o Marcelo, quando ele te contou que ia fazer um canal no YouTube com um menino de 22 anos, o que você acha sobre isso? Achei ótimo, porque ele é mais novo do que eu, claro, Pouca coisa. mas tem esse outro lado que a gente precisa conhecer. Acho que antigamente a gente não tinha essa diferença tão gritante entre as idades, assim, as gerações. A geração mais velha tá lá, tia, mãe, nananã, avô, e vinha mais novo. Hoje não, você se perde nesse... Eu achei genial, porque eu falei, é uma forma de você se adequar, inclusive, a essa nova geração, né, que é tão diferente da gente. Sim, é justo. Inclusive a gente obrigou ele a criar um Instagram que não tinha. Não tinha, Não não tinha. tinha Instagram. Eu falei, como ele consegue? Não tem E só Instagram. tive porque eu fui fisicamente ameaçado de violência Foi. física por esse pessoal que foi Foi. atrás dessas câmeras. Porque como Então, faz, né? Como é que você vai fazer? Mas agora eu tô me divertindo com isso, viu? Pra te falar a verdade. De passar a vez pro Marcelo, eu quero tirar uma dúvida. A gente tava falando aqui, galera. A Sandra, ela faz o próprio... Você faz o próprio azeite? Ou faz azeite? Sim, ele nasceu, assim, a minha produção nasceu depois de uma paixão que a gente vai conversar. Tá Então certo. eu faço meu próprio azeite. Legal. E aí a gente tava falando aqui que você é sommelier, e aí eu te pergunto, o que é sommelier? Sommelier, porque na verdade não existe essa profissão aqui no Brasil. A gente não Ok. tem sommelier de azeite. Não chama sommelier. Sommelier geralmente é só para vinho. Mas o pessoal da cerveja já se apropriou do termo também. Aí o pessoal da cerveja se apropriou. Porque antes era sommelier, era vinho. Vinho. Na Itália, onde foi que eu fiz o curso de sommelier, chama assaggiatrice de óleo. Ok. Então não existe. Você falar sommelier de azeite, primeiro que eles não usam azeite como termo, é óleo. Ok, Né? justo. Então seria uma sommelier, que eu falo sommelier porque as pessoas não vão compreender o que já é difícil, não tem a profissão. Ah, legal. Perfeito. Marcelo? E o que eu queria te perguntar é o seguinte. Na realidade, eu vou trazer uma informação antes. Assim como você, o Pablo também é um rapaz de muitos talentos. E um se deles vê. que ele quer desenvolver é o de ser ator. Tá. E eu sei que você fez esse caminho, trilhou como parte da sua trajetória, trilhou esse caminho. Sandra é do interior do estado de São Paulo, de uma cidade do interior do estado de São Paulo, É em não muito Minas. distante da minha cidade em Minas, um pezinho lá nas Minas Gerais. E depois, estando aqui em São Paulo e tudo, ela se envolveu com essa questão do teatro. O que você diria para alguém que tem esse sonho, esse desejo? Conta um pouco da sua trajetória, por favor. Bom, ser atriz nunca passou pela minha cabeça. Eu era muito tímida, já no interior, no colégio, se tivesse que apresentar alguma coisa, para mim era um tormento. Eu casei muito cedo, tive filho muito cedo
E me separei, graças a Deus, também cedo. Então deu tempo de fazer as outras coisas, né? Porque Deu pra aproveitar. deu pra aproveitar. Porque nessa época eu tinha um sonho de tocar piano. Aí eu começava, fui lá tocar, comprei um piano. Aí meu ex-marido gostava de instrumentos de sopro. Você vê, como eu não entendia muito dos sopros, ele era louco por trompete. Eu comprei um sax de presente, não tinha nada a ver. Aí esse sax ficou lá em casa um tempão. Aí eu comecei a fazer piano num outro lugar que era mais clássico, que era a Madalena Tagliaferro, que era a escola dela, óbvio, mas não era ela. E um dia eu vi um homem lá tocando saxofone, parei e falei, você não dá aula? Dou. E comecei a fazer sax também, com piano. Só que tinha apresentações. Todas as vezes era um tormento. Porque eu tremia, Gente, era um horror. Eu falei, não, isso é sofrimento. Como é que eu vou ficar num lugar desse que é um prazer? Né? Eu tô em casa tocando, mas a arte é para ser mostrada e não para... Aí conheci um professor de sax que falou, olha, vamos fazer aula de teatro. Eu falei, gente, que eu vou fazer aula de teatro, tá louca? Mas ele falou, vamos lá, eu estou fazendo, é a Miriam Muniz. Eu não sei se vocês conhecem, Marcelo conhece, mas você provavelmente não. Elis Regina, você conhece? Sim. A Miriam Muniz foi um marco na vida da Elis, foi um divisor de águas quando fez um espetáculo chamado Falso Brilhante. Okay. Tá? Então, essa mulher era um ícone, né, do teatro, uma mulher diretora, mais velha. E eu fui até a Funarte, ela dava aula, eu olhei para aquilo e falei, minha Nossa Senhora, mas eu não vou naquele pedaço, naquele negocinho ali, mas nem para falar meu nome. Aí terminou e ela, nega, ela chamava todo mundo, nega, e aí, nega, gostou? Falei, muito bonito, seu trabalho lindo. Ela disse, vamos, vai fazer teatro? Falei, não vou não. Mas por quê? Eu falei, não, isso não é pra mim não. Que signo você é? Aí eu falei, Capricórnio. Aí ela falou, nossa, Capricórnio fugindo da raia. Aí desafiou, né? Aquilo foi um pá na minha vida. Eu Naquele falei, momento duvido, tá né? bom. Duvido você fazer teatro. Aí comecei a fazer teatro e fiquei lá quase 18 anos. Isso mudou tudo na minha vida. Então, respondendo a tua pergunta, eu não tinha essa coisa de querer ser atriz, mas lá no teatro eu pude colocar toda a minha arte, eu acho, da faculdade, tudo que eu tinha feito no trabalho lá. Então ela me deixou fazer figurino, ela me deixou fazer cenário, eu cuidava de edição, de vídeos que porventura tivessem algum espetáculo. Sempre tinha, durante o ano a gente tinha um músico ou um determinado, uma música, ou fosse espanhola, ou fosse batuques, ou seja lá o que for, sempre o espetáculo tinha música. Muita gente já passou por mim para fazer aula. O que eu digo? Você quer fazer teatro? Eu acho maravilhoso para a sua vida também. É duro, não é fácil você sobressair no meio. Todo mundo quer ser ator, é música, ator e modelo, né? Tem essa coisa. E não é fácil não, mas tem uma profissão para chamar de sua. Sim. Tá? Porque a experiência que você tem ali é deslumbrante, mas não fica só aí, não. Eu acho que você tem que ter alguma coisa para o sustento, porque não é fácil. Não é fácil. Você acha que talvez o caminho de decidir seguir e viver da arte é muito arriscado? É arriscado porque, gente, é muito louco. É um ou outro que sobressai. Você não vai, sabe, ser esse ator que aparece aí, sei lá, BBB, depois vem. Lembra a Tiazinha? Sim. Lembra? Foi efêmero, né? Porque nem era atriz, não tem base. Né? Eu acho que todo mundo quer ir para a televisão, porque a televisão dá visibilidade. O teatro é a base. Sim. Quando você faz teatro, ali você faz qualquer outra coisa. Parece que todos os atores que acabam se sobressaindo de uma maneira mais
esplendorosa na televisão, eles são primeiramente atores do teatro. Do teatro. Né? Ele tem aquela base do teatro. Se for fazer teatro, aconselho, vai para a USP. Justo. Eu ouço muito dizer que tem uma grande diferença entre atuar no teatro e atuar na televisão. Completamente diferente. Qual a diferença? Porque a galera imagina, né, e até eu, que sou muito leigo no assunto, que é decorar o texto e interpretar. Não. Qual que são as diferenças? Não, primeiro que são inúmeros métodos, né? Você tem que estudar Stanislavski, eu gosto de Brecht, eu gosto de... Então você tem que permear em cada teatro desses grandes diretores, né? Das escolas que a gente chama de teatro. Então tem escola que você quebra a quarta parede. O que é a quarta parede? Eu estou aqui, imagina um palco, estou aqui interpretando e de repente olho para o público e falo, e aí, o que você acha disso? Okay. Isso é quebrar uma quarta parede. Então você, né, Bertolt Brecht, que é o alemão, que para mim é uma coisa fantástica, tinha esse teatro de quebrar a quarta parede. O teatro mais convencional, ele não sai daqui, você não vai ver o ator olhando para ali, conversando, interagindo com a plateia. Né? Então, quebrar essa quarta parede eu adoro. Né? É uma coisa, é um teatro que eu gosto muito de fazer. E aí tem essas escolas que você vê agora. Você me perguntou qual a diferença do teatro, de atuar aqui no palco e atuar na televisão. No estúdio. Completamente diferente. O palco, primeiro, que você não está microfonadinho. Né? Então você tem que projetar a voz. Sempre a Mira falava, você está vendo a última fileira? Imagina que lá na última fileira da plateia tem uma velhinha surda. Meio surda. Ela foi sábado também. A sua voz tem que chegar lá. Ok. Não é aqui. Né? É essa projeção. Você tem que fazer voz, você tem que projetar, você tem que, né? Microfonar é fácil. No teatro, você se desloca de uma maneira que todo mundo está vendo. Na televisão tem os cortes. Você não vai fazer esse movimento aqui, já perdeu. Injusto. Né? Você fala, olha, acabou. A câmera está lá, como é que você faz? Sai do enquadramento. Sai do enquadramento. Sim. Luz, sai tudo. No teatro também tem as marcações. Você tem luz aqui, você tem contra, você tem inúmeras coisas. Você tem que ficar no... Se é a tua vez que está no foco, aquela luz, você tem que respeitar. A televisão também. Só que no teatro você erra, você disfarça. Se você cai no teatro ou acontece alguma coisa, já aconteceu de eu estar em cena e uma amiga minha se foi, deslizando. Né? Não dava nem para consertar. Mas aí você tem que assumir o erro, né? Sim. Na televisão, você fala, corta. Pronto, você estava chorando, aí, sei lá, vem alguma coisinha lá, põe no teu olho, você chora de novo. Né? No teatro não dá. No teatro é mais visceral, você tem que... Você tá realmente fazendo, ou senão vira uma merda. Sim, eu percebo você falando agora que o teatro, ele é muito mais técnico, muito mais, como posso dizer, verdadeiro. Ele não é que... Eu não sei se... Tem algumas técnicas, mas eu não chamaria de técnico. Seria mais aplicado? Eu acho que é você, quando você tem um texto, que você faz mesas de leitura, que você consegue se ver naquele personagem. Eu me lembro que eu fiz um personagem porque eu queria fazer. E a Mira, era a Joana do Gota d'Água do Chico. E era um musical, tal, era super bonito. E ela queria que eu fizesse a amante do Jazão, que é a Alma, porque era a filha do bicheiro. E ela queria que fosse todo um vestido dourado. Eu falei, por quê? Só tem esses papéis, eu quero um papel da pessoa toda desgrenhada, descabelada. O povo queria me matar. E eu falei, não, mas tu pode me tirar, não quero essa alma aí não, pra ficar com aquele vestidão, com aquele cabelão. Fui lá de raiva, cortei o cabelo curtinho assim. Ela quase me matou. E ela falou, tá bom.
quer os dois. Então um dia você vai fazer a Alma, um dia você vai fazer a Joana. E era errado da minha parte, porque eu não me identificava com o personagem da Joana. Porque ela era casada com um rapaz muito mais novo, que era Jazão, né? E quando ele foi embora, que ele começou a namorar, ter amante, ela não se conformava. E isso, eu falava, mas como assim? Ela usufruiu da melhor parte dele. Porque eu tinha sido casada também com uma pessoa mais velha. Sim. Muito, mas quase 17. E eu me colocava no papel dele e não do dela. Porque não podia dar certo. Né? Sim. Fiz usando um pouco de técnica, mas eu fiz muito melhor a amante. Quando tem essa Claro, identificação. a Miriam, né, me deu a amante Sabia e eu que queria você- porque queria a outra. Eu falei, não, gente do céu. Ela sabia do que se tratava. Ela sabia do que se tratava. Então, eu acho que não é a técnica só, é você se envolver com o texto, é você se identificar, é você estudar. Tem tanta gente que vai para fazer laboratório. Eu me lembro quando o Santoro foi fazer Bicho de Sete Cabeças e foi para um sanatório, foi lá se imbuir, porque a gente não sabe. A menina para fazer a Bruna Surfistinha, a Débora Seco, foi mesmo com o puteiro. Como é que você vai ter aquele universo? Sim. Eu acho que a televisão também, quantos filmes bárbaros que as pessoas entram de Mergulham, né? cabeça, mergulham. Nossa, quantos atores. A Nicole Kidman, que ela virou uma outra pessoa, uma a Meryl Streep, a coisa que eu acho Era impressionante. A gente falava dela mais impressionante. cedo, Eu falo assim, como é que essa mulher consegue mudar assim, né? É o cinema. Uhum. Mas ela também era do teatro. Sim. O Michael Douglas era de teatro. Todo mundo vem de um teatro. E eu percebo, e aí você vai me dizer se eu percebo bem, percebo uma coisa e já vou emendar a pergunta. Na televisão, parece que é muito mais fácil de você entrar. A gente vê atualmente, pelo menos na televisão brasileira, muita gente que não é ator ou atriz, que de alguma maneira ficou famoso e acaba atuando. E já no teatro você percebe que para você fazer, você tem que estudar, você tem que se dedicar e tem que... E aí... É que todo adolescente, todo mundo sonha para televisão porque ganha uma grande visibilidade, né? Sim. Eu sou famoso, apareci na Globo, sou famoso, apareci não sei onde, não sei onde, não sei onde. E o teatro, eu acho que é desprovido disso. Mas aí você acha que para você fazer algo de televisão é muito mais fácil fazer do que fazer no teatro? Não. Ou não? Se for para fazer Não, bem feito é que mesmo... a televisão acabaram os grandes atores. Hoje tem uma leva que sei lá o que vai ser, né? Os bons estão morrendo. É justo. Que vinham do teatro. Do teatro. Vinha do Arena, vinha do TBC, vinha, né? Eu fiz um mestrado que eu trabalhei com o Valmor Chagas. Todo mundo conhece o Valmor Chagas? Eu imagino que sim. Pelo menos historicamente. Né? Historicamente. E eu fui até a Serra, que ele morava aqui perto de São Paulo, para entrevistá-lo. E ele me disse, eu falei, quando você vai fazer alguma coisa de teatro? Ele falou, não tenho mais vontade. Desapareceu. As coisas, né, se diluíram de uma tal maneira que perdeu. Só faltar, eu tenho que contracenar na Globo com atores que, coitado, para ele deve ser um sofrimento, né? Devia ser um sofrimento. E depois ele fez um texto que chamava O Homem Indignado. E eu participei da produção desse texto porque ele contracenava com um desenho animado. Gente, era uma coisa maravilhosa. Ele com já beirando os 80, que ele não podia perder o time do desenho, porque a coisa andava, então ele tinha que falar com aquilo. Então, se ele atrasasse ele perdia o bonde, né? Eu achei fantástico. E ele estava indignado, ele escrevia um texto da indignação de chegar naquele ponto e o ator virou isso, sei lá. Sim. Né? Então, eu perdi o interesse, assim, não tenho vontade não. Não. Antes da gente passar para a pergunta do nosso querido El, eu vou te pedir uma opinião. Você falou de os grandes atores estão morrendo, né? Tá passando a época. O que você acha da Fernanda Montenegro? Porque eu achei incrível, mas quero ver a sua opinião. Polêmica, momento polêmico, gente. Eu não gosto dela. Você não gosta? Por quê? Não. Porque pra mim ela é tudo a mesma coisa. É.
Eu fui num monólogo que ela fez, Simone de Beauvoir, no Sesc. Eu falei, eu vou lá, porque eu tenho que ver. Vou lá pessoalmente ver para tirar essa imagem. Gostei não. Ela abriu a boca. Eu não sei, esse endeusamento todo, eu não consigo lidar com isso. Eu não gosto de endeusamento. O que atrapalha? Esse endeusamento de você gostar dela, ou ela realmente não tem aquele estudo, aquelas técnicas do Ela teatro que a gente tem, falou? ela fez EAD, ela era amiga mesmo da Miriam Muniz. O que é o EAD? EAD é a escola de teatro da USP. Ok, Tá? legal. Elas vieram de lá. Esses grandes atores vieram de lá. Mas desde o começo, quando eu vi a Montenegro, eu não sei, ela tem uma coisa na fala que ela pode fazer esse papel, sempre está, né, presente para mim nesses papéis um determinado modo de fazer, que eu não vejo isso em outros grandes atores. Eu vejo a Meryl Streep, ela é uma outra, ela muda completamente. A Miriam deu tantas aulas ali pra gente, quando fazendo leitura de mesa. De repente ela começava aqui, fazia uma cena aqui no meio, que todo mundo olhava e eu falava, e agora, né? Aí ela voltava, sacudia e falava, pronto, é isso. Eu não sei, eu venho dessa escola da Miriam, então a Miriam era de uma coisa exuberante demais. É uma atriz que depois eu quero que você assista alguns filmes, Claro. né? O Amélia, que eu acho que você tem que assistir, que é maravilhoso. Depois eu te dou uns nomes, a gente passa, né, uns nominhos assim, para você poder conhecer, pra você, né, entrar nesse universo. E aí, para quem se interessar por saber também dessas referências, a gente vai colocar aqui na descrição desse episódio, tá bom? Não, mas perfeito. E aí, antes de eu passar pro El, só comentar, né, que o Marcelo falou que eu tinha um sonho, tem um sonho de ser ator, e eu acho que entra muito... A minha cabeça, quando eu decidi não estudar isso propriamente dito, vai muito com o que você falou, né? Quando eu tinha 15 anos, que era ali mais ou menos o momento que eu tinha que escolher o trilho que eu ia seguir, né? Eu parei e pensei, porque eu ia começar estudando Macunaíma e tal. Sim, quem fundou foi a Miriam Muniz. A Miriam Muniz. Foi. E aí, Com o Silvio Zilber, que era o marido dela na época. ah, que legal, não sabia disso. É. E aí eu falei, não, se eu começar agora, eu vou terminar o curso e tirar o DRT lá pros 18, só que não é algo muito certo, eu preciso me sustentar, eu não quero ficar dependendo, né? E aí eu falei, bom, vou pra outra área, vou fazer administração, que é algo que eu gosto. Fiz um curso técnico para ter certeza que eu gostava, tô me formando agora, né? E agora eu tô começando a me direcionar um pouco para esse mundo da arte, então entra em contato comigo mesmo, que eu acho que é da minha natureza. É muito legal. O teatro, a Miriam dizia que você entra feito um cavalo, sabe o cavalo com as tapadeiras, né? Com aquilo, Viseira, as aqui do lado, viseiras, né? Viseira. E ela disse o seguinte, você entra com uma visão muito restrita do assunto, qualquer que seja. Então ela diz que o teatro te faz perder essas viseiras, que ela chamava de tapadeiras mesmo, tapado, né? E que te abre para outras coisas. Então eu era uma pessoa preconceituosa, não de raça, nada disso, mas de droga, que no teatro eu falei, cara, eu tô um pouco me lixando, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Já começou lá na publicidade. Publicidade era um inferno. E eu falei, graças a Deus. Né? O teatro me abriu para tanta coisa. Ele sabe, ele conversa comigo, te dá uma abertura de mundo, uma coisa fantástica. Mesmo que eu não queira ser atriz. Eu fiz ali, mas não é a minha. Eu gosto mais de estar ali atrás das câmeras, eu gosto dessa coisa da produção. Entendi. Né? De fazer, de botar a mão na massa. Eu tive um pouco dessa experiência de ver essa viseira abrindo um pouco, nessa mesma idade de 14, 15 anos, que eu fiz um vocacional de teatro que tinha no Centro Cultural da Juventude, esses centros que tem por aí. E aí, como você falou, vai abrindo, você vai vendo um mundo diferente, você vê as pessoas como são. É de tudo, é uma coisa tão bonita. Eu preciso dar para os meninos o trabalho que eu fiz da Miriam, né? Eu vou te dar também, quem interessar, eu trago depois. Lindo. Ali tem entrevista dela de 1 hora, que eu fiz um trabalho para o Sesc lá na virada do século. 99 para 2000. Do milênio, praticamente. Do milênio. Ali você vai entender do teatro.
lembrei que vou trazer. Eu agradeço muito. Você vai gostar. Show. Bom, Perguntas polêmicas? Eu tenho uma perguntinha um tanto quanto polêmica, né? Tá rolando uma polêmica, né, em que a Rede Globo quer colocar a Jade Picon como uma protagonista, né, de uma novela, acho que é a novela das 9, se eu não me engano, com um cachê astronômico, assim, milionário, e o SATED, né, o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, tá querendo barrar, porque ela não tem DRT, ela não é atriz. Sim. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, Olha, eu acho muito louco. Todo mundo quer ser, né? Ficou famoso, a Globo quer explorar. Desculpa, vai lá, pega o ator que já está em evidência, põe ali, racha de coisa, de seguidores, vira currículo, né? Vira, né? Aí eu me pergunto, uma pessoa que fez medicina 5 anos, você vai lá, você fez medicina, depois você fez toda a residência, especialização. Quer dizer, você põe aí 10 anos de vida de estudo, né? Para um médico ser médico. Você pode chegar lá e ser médico? Não, né? E não dá. Então, eu acho que devia ter mesmo uma regra mais rígida, porque, puxa vida, a não ser que a pessoa vai lá e fala assim, desbanquei, eu sou uma atriz nata, vou fazer, vou acontecer. Eu sofri para tirar o DRT. Não foi assim, né? Tenho lá, não foi de graça. Eu tive que estudar, eu tive que me esforçar, eu tive que fazer cenas, né? Eu tive que fazer prova escrita. Aí, ok, vai lá. Eu acho que isso até tá certo. Né? Tem que exigir, porque senão daqui a pouco também vou ter CRM. Mas aí eu te pergunto, OAB. É impossível alguém que não fez todo esse estudo ter todo esse manejo para ser um bom ator? Olha, tem gente que nasceu, você fala, esse nasceu desde criança, é nato. É aquela coisa, num caso, em um milhão, né, que a pessoa nasce. Eu vejo o Cássio Escapim, né, que eu trabalhei, gosto. O Cássio, ele entra em cena, é uma coisa absurda. Você fala, meu Deus do céu, quanto talento, né? É verdade. Tem quantas pessoas que têm um talento que você fala, né, que veio assim, que estudou, que só fez melhorar, acabou que depois aprendeu, porque ninguém nasce ali aprendendo, sabendo tudo, então vai aprender, vai coisa. Mas tem gente que eu já vi para fazer DRT que chega e tem que comprovar que você faz uma cena. E a banca vai te falar sim ou não. Intestabilidade. Então, respondendo, eu acho assim polêmica, eu sou contra. Eu acho que todo mundo tem que passar pelo esforço, tem que passar. Não é porque agora eu sou uma youtuber, sei lá, o BBB, Instagrammer, que eu vou lá, entro, faço a bela e o povo que tá lá há anos trabalhando, ralando. Droga, eu não vou poder atuar, gente. Eu tô virando youtuber, mas não vai dar. Não Desculpa, gente. Não. Mas pode estudar, você tá muito jovem. Mas eu vou te dizer, posso ainda falar? Claro. Eu fiz bastante tempo atrás, a Miriam ainda estava viva e ela não estava com muita paciência e me passou uma aluna. Ela falou, Sandra, uma aluna, não era nem aluna. Sandra, prepara essa moça para mim, ela precisa, eles querem que ela faça um filme e precisa desse biotipo. Essa moça foi, Suiane chamava, ela ganhou um concurso da Elite. Ela era do sertão do Ceará, tá? Do sertão mesmo, do Cariri. Mistura de negros com índio. A avó era índia. Aquele cabelo, aquele rosto alto, uma cor, uma coisa. E ela ganhou esse concurso da Elite lá em Fortaleza, veio para São Paulo e depois ela caiu na M-Officer, lembra da M-Officer? Daquela, tinha a Zoom, de roupa, de jeans. E ela foi pro mundo. Outdoors, aquela coisa. Aí a Miriam falou, é uma moça, Sandra, uma modelo que fez lá, não sei o quê. E ela vinha aqui no prédio. Eu me lembro que os meninos paravam assim, para ver ela passar. Eu imagino.
E olha, ela me surpreendeu, porque como ela viveu também um outro lado muito terra, e eles precisavam, esse filme passava no sertão do Pernambuco, entrega um bar perdido lá numa estrada, né? E eu preparei ela para esse teste, eu fui réplica dela, inclusive, lá no dia do teste, e pegaram, e levaram para fazer, porque ficou esplendorosamente linda no trabalho. Ela fez muito bem. Que coisa boa. Né? Então tem essas coisas, né? Ela nunca tinha atua assim, foto, mas não fala. Então a gente trabalhou bastante, foi muito bonito. Eu acho que o trabalho dela, eu tenho um depoimento dela lindo que eu escrevi para entender um pouco. Que legal. Muito bonito, gostei disso. Agora, gente que quer aparecer só por... Ela fala, não, mas eu não vou porque eu não sou atriz. Eu falei, não, vamos tentar, né? Eu te dou aula, vamos ver o que acontece. E aconteceu. Sim. E foi. A humildade ajuda muito nisso. Ajuda. Não chega de nariz que você dança, mas dança bonito, viu? Porque outro negócio difícil é atores. E tem muito disso, né? Desculpa, Marcelo. Imagina. Já conversa demais comigo, deve ser. Não é isso, é pouquinho. porque eu... Não, pode. Bom, vou fazer a pergunta então. Você falou sobre o endeusamento, acabaram de falar de humildade e de Stanislavski também. E no método, né, no método que você entra no personagem de fato, queria saber o que você acha do ego, o que isso atrapalha, o que isso influencia, na verdade, em todo o tratamento do método mesmo. O ego em si, por exemplo, eu tenho um ego, eu vou entrar naquele personagem, como é que fica o ego? Isso, o seu ego. Ah, já vi de tudo. Vi gente que entrou no personagem e não saía. Teve gente que colocava uma soberba em cima de um personagem que não cabia. Então, eu acho que você não está a serviço do seu ego, você está a serviço da sua arte, né? Então, poxa vida, você tem a oportunidade de fazer uma prostituta e a oportunidade de fazer um lorde, uma condessa, é uma coisa extraordinária. Aproveite, né? Você não vai poder ser isso na vida. Impor, né? Eu adorava fazer as prostitutas de Nelson Rodrigues. Eu amava, porque era uma coisa que eu sabia que eu não podia fazer. Não era, né? Não era a minha profissão. Eu admiro. Então eu tinha a oportunidade de fazer, eu tive a oportunidade de fazer as mulheres dos cabarés de Brecht, né? Nos cabarés alemães. Gente, quando eu podia ter essa oportunidade? Então larga o seu ego lá em casa. É que nem gente que viaja e quer comer feijoada na Itália. Gente, não dá certo. Né? Entendeu? Entra. Feijoada né? é aqui. É aqui, você chega lá, aproveita o que aquele país te dá. Então aproveita o personagem que estão lidando. Né? Claro. Faz aquilo uma experiência única de vida. Porque você não vai viver esse personagem na vida. Real, né? Na real. Fora do palco. Fora do palco. Bom, Sandra, eu quero uma última pergunta sobre o teatro, porque depois eu quero caminhar para uma outra questão. Mas você falou uma coisa bem interessante lá atrás, que você falou, olha, eu vi isso tudo, mas eu gosto de estar atrás das câmeras, na produção, fazendo a coisa acontecer. Ou seja, você entrou para o mundo do teatro, depois você fez uma opção muito consciente de que você queria participar de um outro aspecto do teatro que não fosse exclusivamente a atuação. Por quê? O que te atraiu? O que te levou a esse outro caminho? Primeiro que esse outro lado do teatro que a Mira me deu a oportunidade de viver, que foi figurino, cenário, edições, 1000 coisas, já vinha da minha vida antes, né? Eu já era produtora de uma produtora de efeitos especiais. Desde a época da especiais. publicidade. Sim, que eu tinha 22 anos, né? Então já começou ali. Então eu estava ali no teatro. Aí já diz alguma coisa. Eu entrei no teatro muito tarde, gente. Eu tinha 33, tipo, imagina, isso daí já estava pra lá de velho já. E ela viu que eu gostava de mexer com as coisas, que eu chuleava, que eu costurava, que eu adoro costurar. Então, ela aproveitou e foi me dando, mas ela queria que eu estivesse no palco também. Tá. E eu falava, mas não quero ficar ali. Enfim, a última coisa que eu fiz com ela insistiu que eu entrasse no palco com ela e eu queria só produzir. E ela falou, então esses anos não te serviram de nada. E falou a mesma ladainha, então a gente acabou pisando no palco juntas.
deu uma merda, porque as pessoas meio que vieram meio lá, né? Por que eu tinha pisado no palco? E aí eu teve um período assim que eu falei, cara, eu fiquei muito mais autoconfiante, aquela timidez acabou, eu falava pelos cotovelos. E aí eu comecei a ser chamada para dar aula de teatro para adolescente no SESC, comecei a pegar instalações para fazer instalações artísticas, então eu fiz a virada do século, que eu fiz em homenagem às mulheres, porque aproveitei a virada do século, aproveitei março e peguei mulheres que tinham uma profissão que era mais masculina. Então eu peguei uma mulher que pilotava. Então isso para mim foi muito legal. E eu achava muito mais interessante do que eu estar no teatro lidando com o ego alheio. Entendi. Marcelo, Sabe? antes de você passar para a próxima, deixa eu fazer só mais uma pergunta aí, você sabe de novo. Você falou um negócio Já aqui. vi que nós vamos ter uma conversa monotemática, mas eu não posso deixar de falar sobre a questão de relacionamentos. Eu não quero terminar esse episódio sem falar A disso. gente tem que falar disso com certeza. Eu juro que é a última. Mas você citou um negócio que você foi dar aula de teatro para jovens, Sim. no SESC. Que é genial. E eu sinto que tudo que é arte, seja canto, música, na parte instrumental, teatro, eu sinto que deveria ter mais nas escolas, eu sinto que isso Sim. faz um bem pra caramba. Na sua visão, por que e como isso faz bem pro jovem que tá se desenvolvendo? Olha, isso rendia assim, uma hora de conversa, que é maravilhoso. O primeiro curso que eu dei foi lá em Santa Maria, porque eu não queria cursos que fossem aqui no Vila Mariana, eu queria cursos que fossem um pouco mais longe, porque as pessoas que estão ali das regiões mais periféricas, elas dariam muito mais valor do que esse daqui que está aqui. Fala, vou ali fazer um curso de teatro, entendeu? E aí eu peguei essa molecada e hoje é um grande amigo, na época eu estava começando a conhecer, que era um gerente do SESC, o Milton, e ele me chamou e falou, Sandra, eu sei que é para adolescente, mas eu posso colocar um funcionário da gente para fazer, porque ele é muito tímido, ele gagueja quase para falar de tanta timidez. Eu falei, pode mandar, manda lá. E isso foi muito legal. O depoimento desses adolescentes, uma que falava assim, eu vim aqui porque minha mãe quer que eu olhe para o irmão mais novo e eu não quero ficar, então eu vim. Eu falei, tá bom, então fica aí. Vamos fazer o teatro, né? E outros interessados. E de repente teve uma oportunidade que um aluno teve que sair muito. Era uma graça essa pessoa. Você já vai vendo quem consegue, que se doa mais, né? Aí eu falei, que pena, perdi, mas olha, eu falei pra fulana que estava lá por causa do irmãozinho mais novo, né? Que ela tinha que olhar. Ela não queria olhar. Eu falei, não vou te dar, porque acho que você só veio aqui para... Não, eu quero. Né? E a coisa mudou de E figura, no né? querer, ela fez muito bem o papel. E depois tiveram os depoimentos, e o que mais me emocionou foram os pais mesmo. Né? Quando o SESC nisso é espetacular, porque ele deu o palco, ele deu luz, ele deu o programa da peça, ele ajudou em tudo. Então, os adolescentes tiveram a experiência de pisar no palco como um palco é. E não uma sala improvisada. Simulacro. Entendeu? E era maravilhoso. Eu tenho os programas, todo mundo foto. Aí eu fiz em Interlagos, eu fiz em vários lugares. E isso muda muito a cabecinha deles. Tem um aluno meu desses que está em Nova York. Foi dançar. Que legal. Que legal, né? Tinha assim, eu fiz dos 14 até os 17, no 16 máximo essa faixa. Esse intervalo. Agora, detestei foi dar para terceira idade. Vem muito já formatado e não se permite. Com muito conceitos prévios. Não gostei não. Desculpa, eu sou terceira idade, mas eu Você é? prefiro dar... Sim, né? Eu acho tá. que você tem que 30 anos. Eita, Marcelo, adorei essa parte. Nossa, mãe. Mas Depois vamos a mudar o rumo gente dessa conversa. prosa. Vamos. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, não estou terminando, vou mudar o rumo da prosa da idade, mas quero fazer uma conexão com a questão do teatro. Você descreveu pra gente lá no começo que você era muito tímida, Sim. você ia fazer uma apresentação de instrumento e você ficava completamente Era uma coisa horrorosa. incomodada, desconfortável.
E hoje a gente percebe, inclusive nesse episódio, eu na convivência com você, que você praticamente conversa com todo mundo. Sim. E você estabelece relacionamentos de uma forma muito tranquila, muito fácil. Eu estabelecia, Marcelo, só que se fosse para eu me mostrar, você já fala para multidões, você já é, né, desse cara de pau. Não, mas tem gente, Marcelo, que é sofrido. Eu sei. É muito sofrido, você fica em pânico. É como ter pânico de avião, é a mesma coisa. Entendi. E você foi desenvolvendo muito essa questão dos seus relacionamentos. E tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante e que o pessoal que está nos assistindo pode aprender com você, inclusive, que você mantém relações longevas, né? Ou seja, você tem amizade de muito tempo, você mantém conexão com a sua família no interior, enfim, você cuida dos relacionamentos, tá? E uma coisa curiosa sobre isso, e aí eu vou chegar efetivamente à pergunta, é o seguinte, é que você tem o seu ex-marido, que eu conheço bem, meu médico, inclusive, excelente cardiologista, um abraço para você, Estécio. E, além dele, você teve outros relacionamentos após a sua separação, que já aconteceu há muitos anos. Sim. E você mantém bons relacionamentos com seus ex. Tipo, você tem uma boa coleção de ex que você mantém como parte da sua vida. E é o contrário do que a gente normalmente vê, né? Os ex-relacionamentos se transformam em inimizades. Minha pergunta é, qual é o segredo, a receita? Tipo, fala para a câmera da verdade, como é que você consegue para que as pessoas aprendam a manter a amizade com quem já um dia tiveram um relacionamento a dois, é isso? Assim, você começa um relacionamento, você está apaixonado, você, né, casa, muitas vezes tem filhos, outras vezes não. Aí aconteceu, assim, a primeira pessoa na minha fase, digamos, de 18, que foi mais sério, foi o Estécio, que é meu ex-marido, que era mais velho que eu um pouco, que eu trabalhava, eu vim do interior e fui trabalhar no Dante Pazanese, eu conheci ali, ele esperou eu fazer 18, porque ele era menor, né? E ele não queria ir pra cadeia, provavelmente, então... E a gente acabou, que casou, tivemos um filho. E o casamento, para mim, desde pequena, eu vim de uma avó muito italiana, que era moderníssima. Eu achava aquela mulher muito moderna, porque ela dizia para mim assim, minha filha, não case. Vamos viver, faz o seguinte, vai viver a vida, né? Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um ônibus, adaptaria a gente a viver o mundo, viajar. Então, isso era na minha cabeça. Naquela época, todas as minhas primas faziam enxoval. Vocês não sabem o que é enxoval, principalmente a menina. Você tinha que fazer tudo. Para quando você casasse, você tinha coxa, toalha de banho, aquelas bobagens. Eu falava, bordado, com monograma, aquela coisa. Não tinha nada, não tinha um pano de prata. E eu adorava costurar, era bem ativa, né? Mas não queria. Aí pronto, pra mim assim, não é que eu não sofri a separação. Eu demorei até mais tempo do que eu precisaria, né, estar, porque eu falava, não é possível que não deu certo. Porque acho que é uma coisa capricorniana, não deu certo, eu falhei, né? Mas na verdade, depois você vai vendo, o teatro vai te mostrando que não, a vida... segue, a vida é o fluxo, eu acredito no universo, então acho que a gente veio com uma malinha, a gente não sabe o que tem lá dentro, mas que a malinha tá lá com as coisinhas, então, ela vai só abrindo e vai te dando assim umas coisinhas, né? E aí eu separei mesmo, ele foi embora de casa, o Ricardo foi para os Estados Unidos porque a gente achou melhor naquele momento não estar. E depois eu me envolvi com esse teatro e aí eu comecei um outro relacionamento. O meu ex-marido, no momento, ele não podia olhar para mim. Né? Foi difícil, assim, foi difícil. E eu falava, mas por quê? Eu tratei tão bem, a gente se deu bem, a gente nunca brigou, tivemos um filho, mas coisa esquisita. Aí eu comecei a namorar um saxofonista. Músico de jazz e tal. Foi aproveitar que já tinha um saxofone mesmo? Já estava. Foi, que acabou que virou, porque ele era meu professor, acabou virando namorado. E aí eu fui fazer uma produção
no Amazonas, o primeiro festival de jazz com Hermeto Pascoal, um monte de gente. E ele filmava tudo, mas né, como ele ficou os dias comigo, ele ia tocar um dia, mas eu fiquei lá quase uma semana. Então ele foi antes e ficou comigo até o fim. Ele com a câmera andava, papapá. E só para dizer que quando a gente terminou, depois de 4 anos, 3, 4 anos, tava aquele negócio, vem e vem coisar, e eu já estava de saco cheio. E um dia a gente tinha terminado, eu fui aqui no Iaiá, que é um mercadinho aqui perto, e dou de cara com ele. Eu tratei ele tão mal. Eu falei, gente, por quê? Aí eu voltei para casa e eu falei, oi, Mané, tudo bom? Bem assim, blasé. Não queremos conversar. E aí, quando eu voltei, eu estava fazendo uma pesquisa para o teatro, eu precisava de uma imagem que estava nas fitas cassete, viu, gente? Cassete. Outros tempos. E eu colocando, e tinha umas mini fitas. Lembra do mini... chamava aquela fitinha? Petitinha? Que a gente colocava no adaptador para colocar no videocassete. Era um negócio. De repente, tá assim... Moré! Eu falei, que é isso? Era fitas de Manaus. Eu falei, oh, meu Deus, que bonitinho, né? Por que eu tô brava com ele? Ele me levou pro teatro, ele me fez abrir, Dali foi um start que nunca mais eu deixei passar. Eu falei, no momento, aquela pessoa fez parte da sala da minha casa, do que eu falo que meu coração é uma sala, uma casinha pequenininha. Então ele fez parte, vamos dizer, da parte mais íntima minha, que seria o quarto. Hoje ele não está mais no quarto, ele está na sala, lá na cozinha. Mas ele era uma pessoa que eu amo de paixão. E até hoje, 2 semanas atrás, eu estava almoçando com ele, a gente já terminou em 95. Depois eu comecei a namorar um fotógrafo, tudo tarde, assim, né? Aí fiquei com ele 6 anos. Nossa, aí. Também foi assim. Paft, um dia eu falei, chega, não é muito ciumento, acabou. Mas a gente somos amigos até hoje. E com isso, meu ex-marido também foi retornando. Então, hoje a minha família sou eu, meu ex-marido e o Ricardo, que é meu filho. E a gente, Marcelo sabe, convive como se fosse família, digamos assim. Vem almoçar aqui, a gente sai para almoçar. Se tem um espetáculo que ele gosta, eu levo. Ele teve um problema de saúde, eu fiquei presente. E aí foi indo, assim, sempre foi. Foram 2 pianistas, um saxofonista, um fotógrafo. Como você pode ver, é tudo da área da... Tudo assim, até que eu falei, poxa, mas quanta coisa da arte. Aí eu conheço um italiano que estava aqui trabalhando, mas morava na Itália. E porque a empresa era aqui em Jundiaí, a tal da filial, uma indústria de coisa de automóvel. E conheci na casa de um amigo, e Aí eu falei, que bom ficar lá, eu fico aqui. Mas pra mim nem era namorado, assim. Ô, meu filho, esse negócio rendeu. Eu fui fazer um trabalho na França, lá no norte da França, e ele sabendo, falou, não, eu vou te encontrar. Eu falei, não pise aqui onde eu estou trabalhando. Não, mas eu posso te encontrar, eu estou aqui encostado na Itália. Eu falei, não venha. Eu falei, quando eu for embora, que terminou o trabalho, eu vou passar, pegar o avião em Paris, a gente pode se encontrar. Aí ele foi até Paris. Coisa bonita isso, né? Romântico. Romântico. Saí de Rennes, que eu estava no norte, vim de TGV, cheguei em Paris, ele ia chegar mais tarde, porque outra paixão, porque eu adoro francês, eu falo francês, né? Sim. E aí, o italiano, agora você pergunta, como é que eu conversava com o italiano? Não conversava. Conversava só gesticulando, porque eu não falava italiano, embora seja de família italiana, mas não é um negócio que passava na minha cabeça. Você fala francês? Não. Espanhol? Eu falava um negócio. Bom, mas aí eu resolvi aprender italiano, enfim. Aí nos encontramos em Paris, ele amou tudo aquilo, aquela coisa inusitada, sair do Brasil, encontrar em Paris. Aí ele falou assim, por que você não volta para a Itália daqui 2 meses, fica uns 3 meses comigo? Isso eu estava administrando o hotel da minha mãe.
Aqui pertinho, que era aqui pertinho. Minha mãe doente, tinha um hotel aqui pertinho, e eu administrando esse hotel. Fiz o diabo. Vocês falam de home office? Eu já trabalhava home office, ó. 2006 eu já estava nesse home office. Sim. Eu tinha um gerente muito bom, levava o computador, a gente falava no Skype. Olha. Que moderno. E moderno, porque eu fui lá para a Itália, primeira vez que eu fui para a Itália, não a primeira vez para visitar a Itália, mas a primeira vez que era meu sonho é engraçado, foca no sonho, que eu queria conhecer a Itália assim, de pertinho, conversar com as pessoas, né, você ficar com família. Esse cara me proporcionou por quase 13 anos, a gente ficou nesse vai e vem. Eu ia muito mais, ele só vinha passar Isso é uma definição de semana. relacionamento à distância, À né? distância. Funciona, então? Funcionou porque eu adorava quando eu vim embora também. Porque eu falava, agora eu vou descansar, agora eu vou fazer minhas coisas, agora eu vou... Aí quando eu ia pra lá, era só festa. Namoro, né? Só Coisa festa. boa. Pra a gente viajava, ele tinha moto. Eu viajei mais de 30 mil quilômetros de moto. E vai de carro, e vai pra aqui, e vai pra lá. E aí eu me apaixonei pela família dele, que mora em Abruzzo, que você pensa, Roma tá aqui, que é aqui do lado de Roma, e do outro lado é o Adriático. Sim. Né? Então a família, ele embora toda a família nasceu, mãe, pai, no Adriático, ele foi nascer em Nápoles, porque o pai estava trabalhando em Nápoles nessa época, depois o pai faleceu muito jovem. Então ele falava abruzzese, que é um dialeto, falava napolitano, que segundo hoje é considerado uma língua, né, o idioma novo. Falava várias coisas e eu lá naquele meio, né, perdida, cada um falando uma coisa, uma delícia. E lá me apaixonei por um tio dele, tio amoroso, para o tio Donato, que todo mundo na Itália que tem uma chácara, qualquer coisa, Um sítiozinho. tem plantação de oliva, de azeitonas. Todo mundo. Então, lá, como tudo é muito pequenininho, você vai saindo colhendo e depois você vende para uma cooperativa, você pega a parte sua de azeite que você vai usar durante o ano, o resto vai... Eu achei aquilo tão fantástico. Eu não sabia nada de azeite. Para mim, azeite era Maria e olhe lá. Ai, que horror. É. E aí, eu falei, mas precisa estudar, né? Porque eu gosto de aprofundar as coisas. Então, eu falei, vou estudar. Vou estudar onde é o melhor lugar para eu fazer um curso de sommelier de azeite. Aí eu fui para o norte da Itália. Fiquei lá, quase morri. Isso daí eu fico para uma outra parte, assim, uma outra conversa, porque é uma delícia, né? É uma delícia o tanto de sofrimento junto. Você ficar experimentando 50 azeites, Você tá assim, doido. né? Depois você imagina como é que você fica. E aí, pronto, Nico ficou até que chegou o momento, eu falei, ai, cansei. Eu cansei, meu ouvido já estava piando demais. Você fala, pô, cansou de ir para a Itália? Cansa. Cansa e eu ia 2, 3 vezes por ano. Vai, 12 horas para ir, 12, 24, né? Já vai, fica... Aí volta, mas não sei o que, você tem que desfusar. Aí vai. Aí a gente se separou, ele estava aqui, eu falei, acho que não rola mais. Mas quando eu vou para a Itália, eu continuei indo. Para onde que eu vou? Para casa dele. Para casa dele. E aí a gente viaja, a gente vai lá para Abruzzo, que tem o Ferragosto, que é um famoso 15 de agosto deles, que todo mundo, o país para, porque é mais familiar, todo mundo se junta. Então a gente chega lá uma semana antes, vem o primo lá. E aí, a primeira vez que eu fui, eu ia ficar na casa de uma tia, ele falou, não, fica aqui, porque a casa a gente adquiriu meio junto, mas depois ele... Aí nós fomos para passar o feriado, e eu gosto muito de uma pousadinha que tem lá, que fofa assim, eu já conheço todo mundo, imagina, o povo já faz as coisas, já... Aí eu cheguei, eu tinha reservado 2 quartos, aí ela veio nos receber, a Ana, e ela falou, são 2 quartos. Ele falou, não, um só. Aí esperto. eu olhei e eu falei, uai, e agora? Porque eu não tenho essa coisa de ficar voltando com pessoinha, não. Então ela falou 2 camas, ele falou, não, pode ser de casal mesmo. Eu falei, não. E agora o que eu faço, meu Deus do céu?
boba que não sou, troquei, né? Peguei um livro e comecei a ler e ele ali. Cara, e não tem problema, mas todas as outras vezes que eu voltei, todas as outras vezes que a gente viajou, a gente dorme na mesma cama, na mesma coisa e nunca rolou nada. Não tem recaída? Não tem. Tá aí a sua pergunta. Não tem recaída, cara, porque eu acho assim que se eu pudesse, meu sonho era assim, daqui, sei lá, pra minha velhice, ter uma casa com todos eles juntos. Cara. Sim, com todos eles, assim, porque na minha casa já teve festa que tinha 3 deles juntos. O Mica cozinhava para todo mundo, o Estêcio cuidava do coração, o outro pianista que tocava para todo mundo. E todo mundo se fala, todo mundo se respeita. Certo, uns 2 que não gostam de cruzar com o resto, mas São ciumentos. são ciumentos. Eu consigo fazer festas e tem essas pessoas todas, né? Eu consigo juntar. Tem dia, já teve dia, gente, de eu encontrar com um para almoçar, outro para tomar café, outro para jantar. E não é que eu programei, vem. As coisas acontecem. Eu pergunto, mas por que vocês gostam de estar comigo? Porque a gente se gosta, né? Você é uma pessoa, né? Poxa, o Mané Silveira, que a gente terminou em 95, 6. E olha, mantiveram né? A gente vai, ele agora está ficando em Curitiba um pouco, mas mora aqui em São Paulo. 2 semanas atrás a gente saiu, foi almoçar aqui no Xing, aqui no japonês. Alessandra, pergunta polêmica. Por eles, teria recaída? Diga nada. Aí fica assim, pra ter uma situação. Você pode optar por não responder, tá bom? Eu vou fazer uma proposta então. Qual é? Como a gente tá chegando aqui no tempo limite, eu quero te convidar para trazer essa resposta numa parte 2. O que você acha? Ai, que ótimo! Te Aí dá a gente tempo vai pra falar. Vai falar do resto do. Fica assim, né? Suspense. Não é? É seriado. Né? Virou uma Tem parte série. 2, virou Não série. é? Olha só que legal. Aí a gente vai Vai pra falar Netflix. de azeite. Porque eu acho importante a coisa do azeite, falar sobre o azeite. Porque a gente pode propagar, pode ensinar as pessoas que o meu grande propósito é esse. Azeite tem que ser analisado, tem que ser vendido sem sacanagem. Ok, Né? justo. Tá bom? Então, Combinadíssimo. combinado, né? Pra vocês, e tem o povo de lá, que é a minha parte. Claro que é onde Adoro os você meninos, estaria se não meninas. estivesse aqui, né? Exato. Sandra, então a gente quer te agradecer, primeiro, Mas- pela sua disponibilidade, segundo, pela generosidade. Isso eu faço questão com os nossos convidados, porque, veja, é vir aqui, sentar sobre esse sofá e abrir o coração, abrir a vida. Isso é muito generoso da sua parte. Então, E eu gosto pouco de falar, né? quase nada. E todos nós, né? Pelo menos nós 3 aqui nesse sofá. Então, obrigado por ter se disposto a passar o seu tempo, compartilhar as suas coisas. E vai ser um prazer enorme receber você aqui para a parte 2 desse papo, tá? Bom, Muito obrigado. Aí a gente fala do relacionamento ainda, porque essa parte é Foi interessante. legal. Sandra, muito obrigado. Foi um enorme prazer te conhecer. Esse papo foi muito legal e o que vai vir também vai ser ótimo. Então, galera, aguenta aí mais uns episódios de Bate-Papo do Conta Tudo, que a gente vai voltar com a parte 2 com a Sandra e vamos descobrir se pelos ex teria recaída. Tá legal? Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente no Instagram, ajuda pra caramba. Lá a gente divulga nosso calendário de gravações, os dias que vão vir os episódios ao ar, né? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo bate-papo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.